Quando você se apaixona pelo seu futuro, principalmente o seu eu do futuro, e você para de esperar que algo externo aconteça para que a sua vida mude, você tem acesso a uma prática e ao poder de ser tudo que você merece ser. Só que esse processo não é nada simples. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Como fazer para realmente mergulhar nesse eu do futuro, se apaixonar por essa realidade que eu desejo ter, a pessoa que eu desejo ser, para que eu consiga chegar no nível daquilo que o meu coração quer para este momento. Porque veja bem, nós temos uma ideia de separatividade. Então, por exemplo, eu quero este ano ter uma agenda lotada de clientes, eu quero chegar no final de 2024, ou seja, do ano que for, e eu quero sentir que eu realmente tive uma agenda abundante, eu criei abundância para minha vida ao longo do processo. Acho que o termo construir também não é muito legal, porque parece que dá muito trabalho, né? Criar. Eu quero criar. Porque quando eu falo que eu vou criar algo, a criatividade é muito mais leve do que a construção, né? Porque construir parece que, nossa senhora, tem que fazer muita coisa. Então, vamos imaginar que eu quero criar uma realidade de abundância. E uma das coisas que vai trazer essa sensação de abundância é uma agenda lotada de clientes. Seja no trabalho que for que você exerça hoje. Como aqui eu sei que tem muitos terapeutas que me acompanham no canal, então acho que esse exemplo fica bem interessante. Neste momento, se você não está de agenda lotada, se você não está na realidade que você deseja ser ou ter, você está separado disso. E você entra nessa frequência da separatividade, porque afinal de contas, isso não é real ainda, não está na minha realidade neste momento. Essa separação faz a gente ficar sempre na espera de que algo vai acontecer e quando isto acontecer, então eu vou estar 100%. Só que o que você precisa é justamente ser para ter, ou seja, você tem que ser todos os dias alguém que já se sente de agenda lotada. A abundância, a gratidão pela agenda lotada, ela tem que emergir do seu ser agora. É um estado em que você fica coerente, coração, mente, sentimento e pensamento. Se quando você pensa na agenda lotada, você entra numa frequência de falta porque você ainda não tem, você sempre vai ficar rodando em círculos, com a mesma sensação de falta, não tem o cliente, a agenda está vazia, as coisas não estão acontecendo, e aí você entra de novo naquela frequência dos pensamentos que estão sempre vindo, porque provavelmente você já carrega na sua história o peso do fracasso, de não ter, de as coisas não acontecerem. E, inclusive, é interessante você ter consciência do que faz você mergulhar nesses sentimentos para você superar esse sentimento e essa emoção. Nosso maior desafio é superar a emoção negativa. É superar as sensações de que não tenho, tá em falta, não consigo, pra mim não dá. Enquanto eu estiver no movimento interno de penso, imagino, visualizo, mas dentro do meu coração existe algo dizendo, não, capaz, você não vai lotar sua agenda esse ano, esquece. Olha quantas vezes já deu errado, olha quanto da sua divulgação que falhou, olha o quanto você não é capaz. Se tem aquela vozinha lá dentro que fica te condenando, te julgando e te criticando, provavelmente você não vai alterar a sua realidade, porque você vai ficar voltado para alterar na matéria, matéria mudando matéria. Isso demora, dá trabalho, exige muito esforço. Como assim, Kátia? Vou dar um exemplo. Imagine que você quer curar seu corpo de uma doença. Você tá, sei lá, muito gripado e você tá pensando que tudo que você precisa para aumentar a sua imunidade é você se alimentar melhor, é você fazer um exercício físico, é você, sei lá, cuidar dos seus pensamentos, meditar, fazer yoga, enfim. Só que quando você só pensa naquilo que você tem que fazer todos os dias, você entra no fluxo do esforço. E entrar no fluxo do esforço é você continuar querendo alterar a matéria para mudar a realidade. Eu quero ter mais dinheiro. Aí o que você pensa imediatamente quando você sente a necessidade de ter mais dinheiro? Tem que trabalhar mais, tem que me esforçar mais, tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde, tem que estudar mais. Ou seja, matéria alterando matéria. Agora, e se você usar a prática poderosa que eleva a vibração e você entrar e alterar o campo quântico? O que é isso, Kátia? É você parar de pensar nas coisas que você tem que alterar na matéria e você mergulhar para dentro de si
alterando o seu estado emocional com relação a isso. Sair muitas vezes dessa ideia do esforço, sair muitas vezes da ideia de que eu sou doente, minha imunidade é baixa, é você mudar a frequência pela qual você já instalou uma certa programação, que já construiu conexões neurais, que já formaram hábitos, atitudes e comportamentos voltados para aquilo que você está acostumado a ser. Enquanto você continuar sendo a mesma pessoa, você não altera a sua realidade. O maior desafio que nós temos é quebrar o hábito de ser quem a gente é. Joe Dispenza fala disso brilhantemente nos livros dele. Esse é o maior desafio de todos nós, quebrar o hábito de ser quem a gente é, porque muitos de nós está 20, 30, 40, 50 anos sendo a mesma pessoa, agindo do mesmo jeito, tendo as mesmas emoções. Para você alterar a sua vibração e com isso mudar a sua realidade, você precisa internamente vibrar, sentir e viver de forma diferente. Isso muitas vezes requer você se distanciar de alguns ambientes. Naturalmente, a vida vai deixar você distante de algumas pessoas. Coisas ao seu redor vão começar a acontecer. Você vai alterar a realidade externa à medida que você altera internamente. Como faz isso, Kátia? Eu faço através da meditação, mas eu estou procurando superar a velha Kátia fora da meditação, porque senão fica muito fácil, né? Por muito tempo, sei lá, já faz uns 5 anos que eu medito diariamente. Se eu interrompi 1 ou 2 ou 3 vezes, foi muito ao longo desses 5 anos aí que eu já medito. Desde 2019 que eu medito regularmente todos os dias, né? Levanto mais cedo, medito, não tem desculpa. Mas é que eu tenho que acordar cedo. Eu também tenho que acordar bem cedo, eu acordo super cedo, às vezes até antes das 6 horas para poder meditar, dependendo dos compromissos que eu tenho no dia. E pra mim é uma benção. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. Eu me organizo toda para dormir mais cedo, acordar mais cedo, mas eu não abro mão de fazer a minha meditação diária, né? A grande questão é que eu me sentia presente, feliz, conectada durante a meditação. E depois? Porque aí eu passava 1 hora, às vezes, nesse estado emocional elevado, frequência elevada, vibração ok, só que eu saía da meditação, ia para minha rotina, ia para os lugares que eu sempre vou, fazia as coisas que eu sempre fazia e voltava a ser aquela velha Kátia que muitas vezes tinha dúvida, sentia algum medo, se estressava com algumas coisas. Quando a gente está sob estresse e no sentimento de falta, de separatividade, geralmente nós estamos num estado de sobrevivência. E ultimamente eu tenho feito restaurações energéticas aqui nos meus clientes de terapia e observo que uma das frequências que as pessoas mais estão agora é das súplicas, dos desejos e dos vícios. O seu desejo, ele tá muito mais imbuído de coisas materiais, pequenas desses clientes, né, do que algo mais elevado. E aí a pessoa fica naquele estado de autopiedade, de se sentir pequeno, de se sentir vítima do destino, de não conseguir sair desse mundo, desse universo interno, para transcender isso, superar isso, se tornar uma nova pessoa. Quando eu finalizo a restauração energética, geralmente a frequência vai lá para 300, 400, na frequência do otimismo, da disposição, ou do perdão, da aceitação, né? Porque eu faço essa medição na escala de Hawkins, e aí eu vejo que é 150, eu acho, das súplicas do desejo e dos vícios. Que envolve vícios emocionais, não é só vício de droga, cigarro, álcool, essas coisas que a gente vê por aí. Mas nós somos viciados em manter padrões antigos, manter aprisionamentos na alma, de histórias que a gente não supera, de um passado que muitas vezes já foi, você tá lá ainda naquele lugar. Isso te mantém aprisionado, viciado em se manter num padrão de frustração, de decepção, de autopiedade, de vitimização. E todos nós precisamos superar isso. Talvez você tá me ouvindo agora e tá pensando, não, mas eu não sou assim. Aí eu te pergunto, legal, então você tá vivendo a realidade dos sonhos? Se você não tá vivendo a realidade próspera, abundante e a vida que você sonha, você não está em alta frequência. Não está. Tem que se convencer disso. Algo está em desordem, algo precisa ser olhado. Inclusive aqui embaixo eu sempre deixo os nossos contatos. Se você ainda não fez o programa terapêutico que eu faço para ajudar a elevar a sua vibração, restaurar a sua energia, já pega aqui o nosso contato e fala com a gente para marcar suas sessões o quanto antes, porque eu tô fazendo uma condição especial de início de ano e logo essa condição vai acabar. E depois vai voltar pro valor original, tá? Eu sempre gosto de colocar um incentivo no início do ano para que a galera possa vir, possa fazer, se comprometer com esse início, né? Com esse começo. Mas depois que passar o mês de janeiro, a gente vai finalizar essa condição especial, tá? A questão é que enquanto você não entrar na vibração, não for aquilo que você quer ter internamente, dificilmente você vai alterar a sua realidade. Porque aí matéria, querendo alterar matéria, exige esforço, demora. Agora eu consigo potencializar, eu consigo acelerar o processo quando eu entro numa frequência elevada.
Elevo não só os meus pensamentos, mas as minhas emoções e os meus sentimentos. E qual é a frequência que potencializa muito mais tudo isso? A da gratidão, que não é nenhuma novidade. Inclusive, eu ensinei esses dias lá no meu Instagram a galera a fazer um exercício que eu tenho feito toda semana, um dia na semana, geralmente final de semana, que daí eu nunca esqueço. Eu pego uma folha de papel, caneta, e eu anoto as coisas pelas quais eu fui grata ao longo da semana. Veja, se eu não me engano, um ano tem 52, 53 semanas. 52, né? Então, ao longo de um ano, você vai escrever bilhetes semanais para você das coisas pelas quais você é muito grato. Quando você abrir a sua caixinha ou um envelope onde você vai colocar essas listinhas no final do ano, você vai ver o quanto você é abençoado. Olhar para a vida com gratidão e se apaixonar por essa pessoa que você vai ser daqui pra frente é um dos segredos que eleva a nossa vibração. Aí eu pergunto, mas por que você não consegue ficar 100% grato o tempo inteiro? Porque nós estamos envolvidos e somos influenciados por ambientes, pessoas e situações que fazem a gente se separar daquilo que é o ideal. A questão é que você não tem que ser feliz com estímulos externos, você tem que ser feliz com você, sendo quem você é. Ai, o dia que eu encontrar o amor da minha vida, as coisas vão ser incríveis. Não, você tem que ser incrível antes desse amor chegar. Ai, quando tiver a minha agenda lotada vai ser um sonho. Não, você tem que se sentir abundante e feliz sendo quem você é, tendo o número de clientes que você tem, tendo a realidade que você tem agora, para daí a sua agenda lotar. É o contrário. Não é o dia que eu conseguir, é eu ser para conseguir. Esse é o ponto. Aqui tá a nossa maior falha. Esses dias o Ronaldo, meu marido, me falou: ai, Kátia, eu tenho vontade de comprar uma Ranger lá, uma caminhonete Ranger, não sei das quantas. Não é o que a gente tem. Hoje ele tem um Jeep Renegade. E ele tem vontade de comprar uma caminhonete grande. Eu não curto muito, mas ele ama caminhonete grande, né? E eu acho que isso traz um pouco a memória do pai dele, porque o pai dele sempre teve caminhonetes grandes. Quando o pai dele faleceu, a gente não teve mais carro grande assim. E eu acho que fica um pouco na memória, né? Tem um pouco essa saudade, esse carinho pelo pai, então ele gosta e ele tá sempre olhando, volta e meia ele tá olhando um vídeo no YouTube, ele tá estudando pra saber qual é o modelo que ele quer, ele já tá mergulhando na ideia. E aí ontem nós estávamos falando disso, eu disse pra ele, olha, enquanto a caminhonete for algo distante da realidade, ela não vai fazer parte, não vai ser possível tê-la, porque ela tá distante, não é uma realidade que a gente pode agora nesse momento. Então, é como se eu criasse uma separação entre o que eu quero e o que eu quero atrair. Ou melhor, quem eu sou e o que eu quero atrair. Então eu disse, o que você precisa para ter essa caminhonete? Ah, de dinheiro, tudo bem. Mas você tem que se sentir abundante, próspero e capaz de realizar isso. Independente de ter caminhonete ou não. Aí a visualização vai funcionar. Aí a imaginação vai trazer para você aquilo que você quer. Porque a mente, ela só é capaz de projetar, mas o que magnetiza é o coração. Se o coração e a mente não estão trabalhando em coerência, os dois sentindo, vibrando e sendo, a realidade não muda. Então aqui tá a chave, gente, tá o segredo. Eu tenho me detido muito a estudar sobre isso. E é interessante porque até bem pouco tempo não se acreditava numa transformação de algo crônico, de algo que talvez nunca pudesse ser mudado, como por exemplo doenças crônicas, né? Há pouco tempo se acreditava pelos estudos que o cérebro não podia mudar, que a realidade não podia se alterar tão facilmente. Hoje, estudos de neuroplasticidade mostram que o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele é moldável. Então eu posso alterar qualquer coisa. Se você for mergulhar nos estudos da física quântica, que já estão super avançados, Greg Braden, Joe Dispenza e tantos outros autores, você vai ver que os estudos deles já comprovam, inclusive tem um instituto lá que mede, que estuda a frequência e faz estudos profundos sobre a frequência do coração, mostrando, né, a coerência entre cérebro e coração e o quanto os dois unidos são capazes de alterar qualquer coisa. Pessoas que tinham doenças crônicas incuráveis se curando, gente. Coisas que para a medicina convencional, alopática, é impossível. Mas para a realidade da física quântica e desses estudos avançados, né, que saem um pouco daquela ciência do ver para crer, mas é de estar mesmo na condição de realizar algo diferente e a pessoa se colocar nesse processo, né? Se entregar a esse processo no sentido de vou me entregar para o meu eu do futuro, eu vou me apaixonar por ser quem eu desejo. É isso que vai mudar tudo. Só que veja, é um processo. Você não vai alterar a sua realidade hoje e a sua vida vai mudar amanhã, porque você vem longos anos, muitas vezes viciado em padrão emocional, com vícios emocionais que não é tão simples de você
você soltar e se libertar agora. Quebrar o hábito de ser quem você é vai levar um tempo, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. Você vai precisar, sim, ter o compromisso diário de alterar o seu mundo interior para o seu mundo externo mudar. Mas não vai ser assim que ele vai mudar. Agora, veja, às vezes você tá 30, 40 anos condicionado a acreditar em algo, sendo aquela pessoa que você não quer, preso num passado. Aí você se liberta há alguns meses e quer que amanhã mude. Para mudar 20, 30 anos vai levar um tempo, só que não vai levar mais 20, 30 anos. Isso que é a mágica da coisa, né? Não vai levar tanto tempo, porque se fosse pela lógica, pela visão racional, bom, se eu passei 20 ou 30 ou 40 anos, eu tenho que passar mais ou menos a mesma coisa para alterar a realidade. E não é assim que funciona. Se você for comparar 20, 30 com 1 ano, é muito pouco tempo. 1 ano, meu Deus do céu. Só que às vezes parece uma eternidade aquele ano que não passa, aquela realidade que não muda. Mas por quê? Porque nós temos o desafio de permanecer na frequência, na sintonia, na energia elevada. Quando você altera na energia, você potencializa a matéria. Porque matéria é energia condensada, tudo é energia. Então, se você muda a sua energia, a sua vibração, a sua sintonia internamente, você se apaixona por esse novo eu, você visualiza a sua realidade, a realidade que você quer, a sua agenda lotada, a sua Ranger na caminhonete como o Ronaldo quer. Você visualiza, você entra nisso, mas você começa a acreditar que isso é possível. Você começa a, dentro das suas células, internamente, você tem tudo. Você se sente abundante, porque você não precisa de dinheiro. Você não precisa do amor da sua vida, você não precisa do cliente, você precisa de você. Acreditar, confiar, ter fé. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Eu falo disso o tempo inteiro. Você não precisa de dinheiro, você precisa de oportunidade. Quando você entra no campo quântico, as oportunidades estão lá, gente. Tem milhares de oportunidades pra gente, gravitando. Eu só preciso buscar a minha oportunidade. Aquela grande ideia que vai me fazer prosperar mais para eu comprar minha caminhonete. Aquela ideia que vai fazer eu divulgar meu trabalho e vai atrair o cliente. E eu digo, no exemplo de atrair clientes, você precisa acender a sua luz. Quando você acende a sua luz, os clientes te encontram. É incrível. Eu já testei isso muitas vezes. Se eu tô com a minha frequência mais baixa, ou se eu não tô focada em lotar minha agenda de clientes, não acontece. Simplesmente porque eu não tô dando atenção pra isso. Eu não tô focada nisso, eu não tô agindo pra isso, eu não tô usando, eu não tô fazendo nada. Agora, eu começo a olhar pra isso, eu começo a criar ações, eu começo a me movimentar, as pessoas me encontram. As pessoas começam a procurar. Alguém indicou, ela viu um vídeo, um conteúdo e ela vem. Agora, se há uma barreira entre o meu cliente e eu tô aqui. Aqui tá a barreira, aqui tá o cliente vai bater aqui e não vai chegar. O que é essa barreira? Vícios emocionais, frustração, decepção, raiva, indignação, medo, dúvida. Ai, não sei se eu sou capaz, não sei se sou bom o suficiente. Já criou barreira. O cliente vai bater aqui e não vai chegar. Não vai te encontrar. Porque a gente encontra as pessoas, as oportunidades e as situações quando a gente está na frequência delas. Não é elas que têm que vir em direção a gente tem que estar disponível para que elas cheguem. É impressionante, gente. Ultimamente eu não estou divulgando nada de mentoria, por exemplo. E volta e meia tem alguém me pedindo mentoria. Kátia, você faz mentoria, preciso disso, preciso daquilo. E eu não divulgo as mentorias em lugar nenhum. Mas as pessoas querem a minha orientação, elas querem que eu oriente elas no processo delas. Inclusive eu tenho uma mentoria que ensina terapeutas a faturar 10 mil por mês. É algo que eu faço. E eu não divulgo. E volta e meia tem alguém me procurando para pedir isso. A gente tá sem as inscrições abertas de alguns cursos e as pessoas começam a pedir, tá, mas se eu nem tô falando. Por quê? Porque quando eu acendo a minha luz, o cliente me encontra. Quando eu acendo a minha luz, a oportunidade me encontra. E é isso que faz a diferença. Então a prática poderosa para você elevar a sua vibração é você estar, é você ser, é você vibrar com todas as suas células, se apaixonando por esse futuro, por esse eu do futuro que você quer construir. Inclusive, eu fiz esses dias uma meditação que tá aqui no canal. Se você não tá acompanhando, não viu, depois volta nos vídeos aí, ou a gente pode deixar nos cards também, para você fazer essa meditação do eu do futuro que vai te ajudar a potencializar o que a gente tá falando aqui nesse vídeo de hoje. E com certeza vai te ajudar a elevar a sua vibração, a sua frequência, para que você consiga entrar nesse estado, nessa condição emocional que vai fazer você estar na realidade que você deseja para este ano ou para os próximos anos na sua vida. Combinado? Se gostou desse vídeo, se fez sentido, já pega o link e compartilha com alguém. Certo? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.